Temos aí pela frente ainda 2 mesas, uma falando agora da modernidade, uso de drogas e redes de assistência, e, na sequência, uma mesa falando sobre ética nas práticas profissionais aí na rede, da profissão de psicólogo de um modo geral. Vamos tratar também das outras profissões de modos mais específicos. E, no final, nós temos a conferência de encerramento das atividades do dia de hoje. E amanhã nós terminaremos a etapa 2 dos minicursos. Queria, então, desejar boa tarde novamente a todos e também aos psicólogos que estão conectados, uma vez sempre lembrando que esse evento aqui está sendo transmitido online, e depois ficará disponível aí no site do Conselho Regional de Psicologia, para o uso de todos, enfim, levar para os seus companheiros de trabalho, colegas aí das universidades, enfim. Esta mesa, ela tem a sua razão de ser aqui dentro desse evento, uma vez que nós, psicólogos e outras profissões afins aí ao trabalho na rede de assistência, somos cada vez mais chamados a trabalhar nessa ampliação do cenário das políticas públicas no país. E, quando eu digo que essa mesa tem a sua razão de ser, o desafio para chamarmos esses profissionais que trabalham na rede a conversar sobre modernidade, os efeitos desse tempo presente que estamos vivendo, essa intensidade de relações que vivemos, o distanciamento dessas relações. O uso de drogas, como efeitos dessa modernidade, como modo de vida, e a possibilidade de rede de assistência como o espaço onde, necessariamente, é aí que vamos fazer o debate aqui, será necessário o trabalho com as pessoas em rede, seja na rede propriamente dita de assistência, mas também na rede de relações sociais, laço social, enfim, como veículo, como modo de trabalho. Então, assim, esse é o desafio dessa mesa, que seguiremos agora. E, para ela, nós chamamos 2 pessoas para fazerem a exposição aqui, importantes nessa discussão. A primeira delas eu vou convidar para sentar aqui ao meu lado, que é a professora doutora Daniela Ribeiro Schneider. Ela é professora da UFSC, é psicóloga, mestre em educação pela UFSC, doutora em psicologia pela PUC de São Paulo, pós-doutora pela Universidade de Valência, na Espanha. Atualmente é professora associada 1 da UFSC e tem experiência no tratamento, prevenção psicológica e pesquisa, com ênfase em dependência de álcool e outras drogas. E programas de prevenção e serviços de saúde que atendem usuários de drogas. Obrigada, Daniela, por estar aqui nos ajudando a enfrentar esta temática. E vou convidar aqui também para sentar ao meu lado o juiz de direito José Henrique Rodrigues Torres. Ele é juiz de direito da primeira vara do júri da comarca de Campinas, em São Paulo. Ele é juiz de direito da Escola Paulista de Magistratura, especialista em direito das relações sociais pela Faculdade de Direito de Bauru, especialista em direito processual penal pela PUC de São Paulo e, atualmente, é juiz da vara do júri de Campinas e membro da Associação de Juízes para a Democracia. E é um dos porta-voz da LIAP Brasil, que é uma constituição de agentes da lei contra a proibição. Então, vamos à exposição. Acho que a gente podia combinar que vocês têm aí 40 minutos para a exposição, uma vez que a gente tem 2 exposições nessa mesa. Quando chegar por volta dos 30, enfim, eu aviso vocês para vocês se organizarem em direção à conclusão da fala. Podemos combinar assim? Então, nós vamos começar, então, pelo José Henrique. Obrigada, mais uma vez. Pode. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu peço licença para me dirigir ao púlpito, para que eu possa, inclusive, fazer minha cola, né? Que eu tenho apresentação, lá fica mais fácil, senão eu fico de costas aqui. Eu confesso aos senhores e às senhoras que, quando eu recebi esse convite, eu fiquei um pouco assustado diante do tema, não é? Modernidade, uso de drogas e rede de atenção psicossocial. Eu fico assustado realmente quando se fala em modernidade. Eu não sei bem exatamente o que significa isso, modernidade. Isso me faz lembrar muito o início do século XX, né? Final do século XIX. Não sei se é exatamente disso que nós estamos falando.
Mas eu sou juiz de direito, professor de direito penal, tenho a área, minha militância profissional é na área do sistema criminal. Portanto, eu me permito arbitrariamente fazer uma interpretação desse termo modernidade e fazer uma abordagem sob o ponto de vista de um juiz, né, e de um professor de direito penal, como é que eu vejo essa questão. E eu inicio fazendo uma lembrança da minha participação em Antígua, na última assembleia da OEA. Vocês, desculpe-me tratá-los assim mais informalmente, mas vocês sabem perfeitamente que em 2013 a Organização dos Estados Americanos fez a sua Assembleia Geral na Guatemala, em Antígua, e exatamente para discutir o tema de política de drogas. Eu estive nessa assembleia e participei dos debates representando a Associação Juízes para a Democracia, e a conclusão a que chegou esse conclave é que me faz fixar a minha reflexão nesse termo modernidade. Talvez estejamos falando de contemporaneidade, né, de algo contemporâneo, algo moderno nesse sentido. Seria exatamente o enfoque que foi dado a essa questão das drogas pela Assembleia Geral da OEA em 2013. Quando o Uruguai fazia uma proposta de descriminalização das drogas, essa questão é levada ao OEA, porque o Uruguai está vinculado a compromissos internacionais de repressão às drogas. O Uruguai é questionado, o Uruguai então invoca em sua defesa a prevalência do sistema internacional de direitos humanos para justificar a sua atitude. E não sei se vocês têm essa informação, mas ao final dos debates, a Assembleia da OEA faz uma declaração, vocês podem consultá-la pelo site, exatamente fazendo essa afirmação, e eu parto desse princípio, que todos os tratados internacionais entre as nações devem se submeter aos princípios internacionais de direitos humanos. Portanto, é disso que eu parto. Isso tenho para mim, com perdão, se não estou acertando, mas a minha visão é essa. Falar em modernidade em termos de droga é falar em direitos humanos. É sob a égide desses princípios que nós vamos conversar a partir de agora. E nós vamos falar, obviamente, de drogas, né? E quando nós falamos em drogas, é maconha, êxtase, cocaína, heroína, crack, tabaco. E não podemos nos esquecer do álcool também, né? Sejam drogas lícitas ou drogas ilícitas. Mas é absolutamente impossível deixar de lado a lembrança de que nós estamos em guerra. Tudo que nós falamos sobre drogas é num contexto de uma guerra. Uma guerra contra as drogas que começa exatamente nos tempos da modernidade, começa com Nixon, não é? Aliás, ela se consolida com Nixon, com a política, uma política americana de expansionismo, de dominação geopolítica da América Latina e tudo, e se consolida essa questão. Aliás, o que ele está cheirando ali exatamente, eu não sei o que é, talvez seja um pacote de goiabada ou coisa assim, mas, enfim, é bastante simbólica essa foto, que a partir desse momento o mundo se lança numa guerra contra as drogas. Aliás, por falar em guerra, uma das coisas mais paradoxais nessa questão das drogas é a guerra do ópio, né? A guerra do ópio foi a primeira guerra que se fez com relação às drogas, e foi exatamente uma guerra para manter o comércio das drogas. Quer dizer, a história mundial da guerra às drogas começa com uma guerra para manter o comércio das drogas. E hoje nós estamos fazendo uma guerra completamente ao contrário para impedir o comércio das drogas, né? Mas vamos ver no que nós chegamos. É extremamente importante para a análise de tudo isso, né? Nessa política de drogas desenvolvida sob a égide dessa guerra, nós estabelecemos uma lógica bélica, uma lógica sanitarista, né?
baseada numa ideologia de segurança nacional, numa ideologia de defesa social, no direito penal do inimigo, na militarização do combate às drogas na América Latina como instrumento geopolítico de controle, um discurso econômico transnacional baseado na Convenção de Viena, uma ideologia eminentemente proibicionista, com incremento na repressão, com embasamento na teoria da lei e ordem, da tolerância zero, não é, com a prevalência, em especial, de razões de Estado, e principalmente pela indiferença pelas razões de direito, a política de recrudescimento, um discurso médico-jurídico-político, modelos punitivos moralizadores, intervencionismo no âmbito da vida privada e individual, e, finalmente, o que tem marcado essa guerra, o tratamento punitivo do uso pessoal. Quer dizer, esse é o recorte que nós podemos fazer dessa ideologia. Ou seja, como diria Guimarães Rosa, nós temos um demônio, nós temos um diabo no meio do nosso redemoinho. E acabamos convivendo com ele. E esse demônio nada mais é do que o crime. Quer dizer, a visão da questão das drogas sob o enfoque da criminalização, sob o enfoque do crime. Portanto, nós temos aquele que usa a droga, que vende droga, mas principalmente o usuário da droga, é tratado como um criminoso. E como criminoso, ele é visto como um inimigo. E numa guerra, o inimigo, vocês sabem, precisa ser eliminado, afastado, destruído. É esse o nosso objetivo dessa ideologia contra o inimigo. Mas nós estamos vivendo tempos de democracia. Nós estamos vivendo em um Estado de Direito democrático. E num Estado de Direito democrático não é qualquer coisa que o legislador pode criar como crime. Vocês sabem muito bem que o crime não existe. O crime é uma criação do legislador. Não é? O legislador resolve, por faz ou por nefas, controlar uma determinada conduta, e a forma mais onipresente, violenta que o Estado tem para esse controle é o sistema de criminalização. Mas, para conter a ânsia criminalizadora do Estado, nós temos alguns princípios. Princípios que devem ser seguidos, devem ser obedecidos pelo legislador e pelo Estado quando se propõe a criminalizar ou manter a criminalização das condutas. Não é? É isso que eu me proponho, a dar uma olhada rapidamente, desculpe-me, eu não posso ser mais profundo, mas depois nós podemos esclarecer sobre isso, eu vou tentar ser o mais claro possível. Nós temos alguns princípios que devem ser olhados, e eu vou olhar a lei de drogas e a política de drogas sob a égide desses princípios jurídicos. O primeiro dele é o princípio da idoneidade, depois o da racionalidade e o da subsidiariedade. São princípios constitucionais e mais, princípios do sistema internacional de direitos humanos. Princípio da idoneidade. O que significa isso? Que a criminalização deve ser um meio útil, idôneo, para controlar um determinado problema social. Sempre que o Estado se mete a criminalizar uma conduta, ele tem que usar essa criminalização de forma idônea, de forma útil, a resolver esse problema que ele se propõe a resolver. Portanto, vamos olhar agora o que está acontecendo sob a égide desse princípio. Eu vou lhe citar um dado que não fui eu que inventei, nem foi tirado da Marcha da Maconha. Porque falar que foi da Marcha da Maconha vai todo mundo questionar. Então eu vou usar os dados rapidamente do DEA. Mais insuspeito que isso é impossível. Né? Pois bem, os Estados Unidos gastou nos últimos 40 anos $1 trilhão nessa guerra às drogas. E prendeu mais de 39 milhões de pessoas nessa guerra. Então temos o primeiro aspecto. Nós estamos gastando trilhões de dólares nessa guerra, prendendo milhões de pessoas nessa guerra, e o que é que nós conseguimos com isso? Aliás, o Brasil está se esforçando muito para prender as pessoas. Nós, juízes, no Brasil, estamos num campeonato mundial de aprisionamento, já estamos em 4º lugar e, com muito esforço, já conseguiremos, em breve, a medalha de bronze. Não é? Em termos de presos por 100 mil habitantes, nós, juízes, já conseguimos atingir a medalha de bronze, já somos o 3º país no mundo. Em termos absolutos, o Brasil é o 4º país do planeta em número de presos. Já atingimos a marca de 600 mil presos. Esse é o número de 2013, e hoje nós já estamos, com muito esforço, muita dedicação, já conseguimos ampliar isso para 600 mil
presos. E é isso que nós estamos produzindo nos presídios, nas cadeias do Brasil. E com relação às drogas, de 2007 a 2010, aumentamos em 62% o número dos prisioneiros, e hoje o número é mais crescente ainda. Eu tinha uma série de dados que eu cortei da apresentação, porque não vale a pena ficar lembrando, mas é fato, é indiscutível, que as prisões estão abarrotadas, entupidas de criminosos no Brasil, de presos, e muitos, a grande maioria deles hoje, ligadas ao tráfico de entorpecentes, ou pelo menos ao pseudo-tráfico de entorpecentes. Não é? E, além disso, além desse grande aprisionamento, o que nós conseguimos com tudo isso? Com esses gastos de aprisionamento, o custo das drogas tem caído no mundo todo. Isso, lei da oferta e da procura, dá para saber muito bem o que isso significa. Né? O uso de drogas tem aumentado e os dados são absolutamente claros. Aliás, uma coisa interessante para mostrar a eficácia da guerra às drogas são esses dados. No início do século XX, nos Estados Unidos, são dados do DEA, 1,3% da população americana era dependente de drogas. No início do século XX. Pois bem, nos anos 70, quando Nixon lança a guerra contra as drogas, contra esse flagelo que está acabando com a humanidade, 1,3% da população era dependente de drogas. Aí nós realizamos toda a guerra contra as drogas e hoje, quem arrisca dizer qual é a porcentagem de dependentes? 1,3% da população dos Estados Unidos é dependente de drogas. Essa é a eficácia dessa guerra contra as drogas. E é por isso que a declaração da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia afirmou recentemente que nós já perdemos essa guerra. Essa é uma guerra perdida. E nós estamos trabalhando, portanto, com uma criminalização meramente simbólica. A criminalização simbólica é aquela que é feita simplesmente para fazer de conta que nós estamos fazendo alguma coisa. É simplesmente para enganar as pessoas, o povo, os cidadãos. Ou seja, nós criamos uma legislação repressiva, as criminalizamos, sabemos que isso não vai dar certo, não dá certo, e nós continuamos fazendo de uma forma absolutamente simbólica. Pois bem, mas nós temos também o princípio da racionalidade. Vocês viram que há uma violação clara ao princípio da idoneidade. Mas o princípio da racionalidade, por esse princípio, é muito claro. No processo de criminalização devem ser considerados os benefícios e os custos sociais da criminalização. E o que está acontecendo na América Latina e no Brasil em especial? Criminalizamos a venda de drogas, o uso de drogas. E o que aconteceu? Os níveis de consumo continuam se expandindo, o aumento do crime organizado, o crescimento da violência, a infiltração do crime organizado nas instituições democráticas, corrupção dos funcionários públicos, sistema judiciário, sistema policial, etc., e ameaças violentas às instituições democráticas a um elevadíssimo custo humano. Eu estive na CLAT, em Portugal, em 2009, com um grupo de juízes latinos discutindo essa questão. E é impressionante a conclusão de todos os juízes que participaram desse encontro. A guerra às drogas está trazendo sacrifício da saúde pública para a preservação da segurança pública, repressão gerou mercado ilícito, violência e corrupção, saturamento e desgaste do sistema judicial, superlotação do sistema penitenciário, violação do direito à saúde, impedimento ou dificuldade de acesso ao sistema de saúde. E na declaração do Porto, esses juízes então afirmam o seguinte, que é necessário expandir o conceito de redução de danos. E a redução de danos passa exatamente pela descriminalização, necessariamente. Porque é a própria criminalização que está causando mais males do que as próprias drogas. Esses juízes voltam a se reunir em Roma e insistem no fracasso dessa guerra às drogas, e há mais uma declaração, e eu até sugiro que consultem na internet e vão encontrar essa declaração desses juízes, eu vou passar rapidamente, porque é praticamente uma repetição de todos aqueles problemas citados na declaração do Porto também, ou seja, as mesmas deletérias, terríveis, nefastas consequências causadas especificamente pela criminalização das drogas. Mas ainda há o princípio da subsidiariedade.
pelo princípio da subsidiariedade, como nós vivemos no Estado democrático de direito e sabemos que o sistema de criminalização repressivo é muito violento, nós só devemos deixar esse sistema atuar em última instância, em última ratio, em última possibilidade. E a sociedade deve lançar mão de tudo o que for possível antes de se aventurar nesse túnel sem fim que é o sistema penal. Nós devemos buscar, portanto, outras alternativas que não o sistema repressivo. E é evidente que nós temos muitas outras alternativas muito mais eficazes, idôneas, efetivas do que o sistema de criminalização. Basta pensar nas propostas hoje de regulamentação e controle das drogas, de acolhimento e assistência. São dois caminhos que, penso eu, nós devemos trilhar para equacionar, pelo menos, a questão das drogas. Não é abandonar totalmente o enfoque da análise, do enfrentamento da questão das drogas, mas extrair do âmbito da criminalização e passar para o âmbito da regulamentação, do controle, do acolhimento e da assistência. E é isso exatamente o que é afirmado na Declaração de Roma de 2011. E essa política de drogas, evidentemente, está se mostrando, evidenciando-se como uma flagrante violação, principalmente ao direito de saúde. Não é? O usuário, tratado como criminoso, tratado como inimigo, ele é estigmatizado como criminoso, como delinquente, ele é marginalizado e lançado à clandestinidade, ele é privado da possibilidade de acesso às ações terapêuticas e, com isso tudo, as desigualdades sociais são cada vez mais reforçadas. A política de drogas ela viola o direito de saúde da mesma forma porque impede ou dificulta a ação de políticas assistenciais e preventivas. E a ONU que tem comandado essa guerra às drogas, a ONU que tem um escritório que trata da questão das drogas, a ONU que trata esse assunto como algo intocável, dá uma declaração em 2009 que, para quem conhece a sistemática, essa declaração foi absolutamente inovadora. Diz o relatório anual sobre drogas da ONU: não se deve sacrificar a saúde pública para preservar a segurança pública, mas sim deve ser garantido o acesso universal ao tratamento da toxicodependência como um dos melhores meios para a redução do mercado ilegal de drogas. Talvez esse tenha sido o sinal mais claro dos últimos tempos de que a montanha está se mexendo. É muito pouco, mas está se mexendo. Não está mais estática e inalável como estava antes de 2009. Portanto, o que eu queria lhes dizer é exatamente que essa criminalização das drogas, ela viola o princípio da idoneidade, da racionalidade, da subsidiariedade, o que faz essa lei de drogas, por isso, inconstitucional e violadora do sistema internacional de direitos humanos. Mas essa lei, eu lhes disse, trata especificamente de criminalizar como inimigo o usuário de drogas. Não é? Seja quem usa para fins recreativos, medicinais, não importa. O usuário de drogas sempre foi visto como um inimigo. E a lei criminaliza a conduta. É verdade que depois de 2006, a legislação ela excluiu a possibilidade de aprisionamento, mas manteve a criminalização. Aliás, foi um tiro pela culatra, porque depois que essa lei entrou em vigor, o número de prisões provisórias por tráfico aumentou imensamente no Brasil. Porque se eu não posso prender por porte, eu prendo por tráfico. E os usuários viraram traficantes, na sua grande maioria, né? E continuam presos por longo tempo. Pois bem, com relação especificamente ao uso, ao porte de drogas para uso, estou sendo bem específico, além de violar aqueles princípios aos quais eu acabei de me referir, também há uma lesão
ao princípio da lesividade, uma violação ao princípio da lesividade, ao princípio da igualdade, ao princípio da intimidade da vida privada e o princípio do respeito à diferença. Eu fui convocado pelo Tribunal de Justiça há algum tempo, em 2008, para trabalhar lá, para substituir um desembargador. Fiquei lá 1 ano e caiu nas minhas mãos um caso desse, eu absolvi o cidadão exatamente afirmando a inconstitucionalidade do artigo 28 de Lei de Drogas. Esse meu voto foi aprovado na Câmara e foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu alguém declarando inconstitucional o porte de drogas em toda a sua história. E talvez seja por isso que eu esteja aqui hoje, né? Mas por que viola o princípio da lesividade? Para quem não está acostumado com o sistema penal, com os conceitos de direito penal, eu posso lhes contar. É o seguinte: só é possível criminalizar uma conduta se essa conduta causar um dano a terceiro. O sistema penal não admite punição de autolesão, em nenhuma hipótese. Por isso que não se pune suicídio. Ah, mas ele morre, não pode ser punido mesmo, é verdade. Mas também não se pune a tentativa de suicídio. Também não se pune a autolesão. Ninguém que fique se xingando na frente do espelho vai ser punido também. Não existe punição de autolesão. Ora, o que faz a lei de drogas? Ela viola esse princípio da alteridade. Porque a partir do momento em que ela pune alguém por ter droga para consumo pessoal, ela está punindo o dano para si próprio, numa disfarçada atitude protecionista. Mas ainda que seja, não cabe ao Estado me proteger das minhas próprias ações. Portanto, viola o princípio da lesividade. Mas viola também o princípio da igualdade. Ora, nós sabemos que as drogas estão divididas em ilícitas, ilícitas. E os senhores e as senhoras que trabalham com isso, eu lhes pergunto, qual é a diferença? Eu acabo de sair do almoço, um almoço muito saboroso, mas não saí da mesa sem antes me drogar. E chegar aqui o senhor, tomei um cafezinho. Cheguei aqui, a primeira que fez, reforcei a droga, reforcei a quantidade de droga e tomei mais um cafezinho. E assim nós vamos nos drogando, com uísque, cerveja, cigarro, charuto, cachimbo, álcool em quantidade, não é? Mas nós não somos criminosos por isso. Mas se eu acender um baseado aqui, eu serei um criminoso. Não é isso? Qual é a diferença do seu Manuel que vende garrafa de cachaça na padaria e o sujeito que vende cigarrinho de maconha? Qual é a diferença? A diferença é que um foi elegido para ser criminalizado e o outro não. Não estou defendendo cachaça nem maconha aqui, não é isso. Eu estou simplesmente dizendo que nós estamos tratando de forma desigual situações absolutamente igual, com base principalmente e exclusivamente em razões de Estado, de ordem econômica e política. Ou não? E o cigarro que mata 1 bilhão de pessoas, matará 1 bilhão de pessoas nesse século? E o álcool, essa charge do Angeli é extraordinária, não é? Eu vou até ler o enunciado para quem não está conseguindo ler, não é? Estão vendo aquelas coisas jogadas ali no chão, é de uma marcha da maconha, não é? Então a polícia vai lá, destruiu a marcha desses meninos maconheiros que querem destruir a humanidade. Aí está lá um policial dizendo para o outro, quando acabarmos com isso, que tal umas caipirinhas para relaxar? Mas fere também o princípio da intimidade, o princípio da autonomia na vida privada, com base na separação entre o direito e a moral. Não é possível o Estado intervir na vida das pessoas para a imposição de pauta de comportamento moral. Isso é absolutamente inadmissível. E é exatamente isso que se faz quando se pune o uso de drogas, com uma intervenção estatal de índole repressiva, de caráter penal no âmbito das opções pessoais. E há um profundo desrespeito ao princípio
de respeito à diferença e à dignidade humana. A reprovação por opção moral do indivíduo que não segue o padrão imposto pelo Estado. Uma espécie de eliminação social dos desiguais, a estigmatização dos diferentes, ou seja, dos usuários de drogas. É uma violação, sem dúvida nenhuma, à própria dignidade humana. Para quem está entendendo o espanhol aí, não é? Proibido pisar no gramado. E na dignidade, não é proibido? Pois bem, a política de drogas, então, como eu procurei demonstrar, ainda que rapidamente e perfunctoriamente, viola todos esses princípios que são princípios constitucionais, e é por isso que eu reafirmo que a violação, que essa lei viola flagrantemente a Constituição. E nós não podemos, então, deixar de fazer um paralelo entre a política de criminalização e aprisionamento que é levada por nós a efeito juízes, não é? Nós prendemos, nós encarceramos, mas do outro lado, no âmbito da saúde, sob a égide dos mesmos princípios ideológicos que mantêm a lei de drogas, o sistema de saúde opta por esse paradigma, e eu estabeleço isso como um paradigma de reflexão, a internação provisória como outro extremo da prisionalização. E essa internação compulsória, que é elegida com uma lei que pode solucionar, ainda que de forma simbólica, aquela questão. Ou seja, uma crença, um mito na cura pela repressão. E aí nós percebemos, e os senhores e as senhoras que trabalham com isso sabem perfeitamente, que essa alternativa legal não consegue dar resposta ao tratamento, ou seja, é ineficaz, que afasta a pessoa da recuperação, ou seja, é irracional, e que desperta a ilusão na população, nos usuários, nos familiares, de que essa medida é eficaz no tratamento, o que é uma medida simbólica. 10 minutos. E aí eu me lembro do Alienista, né, do Machado de Assis. Saímos às ruas buscando os loucos que têm que ser internados, os alienados. Né? Internamos aquele, esse, o outro, depois internamos todo mundo, depois soltamos todo mundo, internos que estão soltos, soltos que estão internados. Aquela alucinação do Machado de Assis, que é muito significativa para a nossa reflexão, para percebermos que nas duas pontas desse sistema, prisão e internação, está a institucionalização, o alijamento, o aprisionamento de uma forma geral. E na política de drogas, e essa política de drogas no âmbito da saúde era desenvolvida com absoluto desprezo a todos os princípios da reforma psiquiátrica conquistada com tanto sacrifício nos últimos anos. Esquecemos-nos de que a internação, assim como a aplicação da pena, é a última ratio, é a última alternativa. E esquecemos-nos de toda a principiologia desenvolvida sob a égide dos direitos humanos com relação à luta antimanicomial. E acabamos seguindo, no âmbito da saúde, uma política autoritária, intervencionista, uma política que, na mesma dimensão do sistema criminal, interfere na individualidade das pessoas, com o evidente objetivo de controlar a sua autonomia, desprezando essa autonomia. Mas privilegia, por outro lado, interesses privados de empresários da saúde. E aí nós temos as entidades beneficentes, as comunidades terapêuticas. Não entro aqui no âmbito se são boas, se não são, se são produtivas, eficazes ou não, mas é evidente que nós estamos vivenciando um momento em que, por exemplo, o SUS acaba pagando mais por leito hospitalar para dependentes de crack do que paga para outros tipos de saúde mental, mantendo, assim, o ciclo lucrativo. Enfim, nós estamos falando de um direito constitucional, que é o direito de acesso à saúde, e o acesso pleno ao SUS para todos os consumidores e consumidoras de droga que desejam realizar o tratamento. E aí nós vamos percebendo que o tratamento precisa levar em consideração a complexidade psicossocial em torno do fenômeno da dependência e oferecer atendimento multidisciplinar e intersetorial.
é a visão do rizoma, não é? Da interpenetração em todas as facetas da sociedade. Nós devemos olhar, então, para o sistema de direitos humanos. E aí o Conselho Federal de Psicologia, que afirma sobre isso, que o problema do uso abusivo de drogas tem raízes na desigualdade social e que apenas a articulação em rede, da qual participem diversos setores e instituições sociais, podem ser eficazes para resolver a questão. Nós estamos tratando de direitos humanos. E aí me permitam citar essa fala da Marília Capone, que é psicóloga e conselheira, representante do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. A dependência química é um fenômeno que deve ser discutido da perspectiva biopsicossocial. O tráfico, o desemprego e a violência pedem intervenções mais amplas e recursos de outras áreas, como educação, habitação, trabalho, lazer e justiça. Aliás, foi por justiça social que lutaram os esgualepados do contestado. História que vocês conhecem perfeitamente, muito melhor do que eu. E permitam-me, eu estou terminando, eu sei que é chato ficar lendo isso, mas é importante, principalmente porque vem de alguém extremamente, que entende muito dessa questão, que é o médico Dartil Xavier da Silveira, professor da Universidade, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, e que trabalha muito essa questão das drogas, aliás, que nos ensinou que a maconha não só não é o caminho de entrada das drogas, como pode perfeitamente ser o caminho de saída. Ele diz o seguinte, que os pontos centrais que não deveriam ser negligenciados em qualquer iniciativa da abordagem dessa questão é a seguinte: a grande maioria dos usuários de drogas não é dependente. Deve sempre ser privilegiado o tratamento ambulatorial, sem o afastamento do dependente do seu meio. Nos casos que requerem internação, menos de 20%, essa deveria ser de curta duração e serem feitas em ambiente hospitalar geral. As internações longas não contemplam as necessidades do dependente químico, etc. E ele finaliza dizendo, a ONU preconiza que o tratamento de um dependente químico deva ser feito preferencialmente em regime ambulatorial e que os tratamentos coercitivos, como ocorre com a imensa maioria das internações, deveriam ser consideradas como equivalentes. É dizer da ONU, não sou eu que estou dizendo, nem o Dartil, é a ONU. Deveriam ser considerados como equivalentes à tortura. Proibida, rechaçada por todos e quaisquer tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. E aí eu lembro o Fórum Popular da cidade de São Paulo, que nesse sentido pleiteia o quê? Um sistema de saúde público, estatal, laico e de qualidade, não privatização do serviço de saúde, ampliação de investimentos estatais com a saúde pública em geral e com a saúde mental em especial, ampliação da rede especializada, concursos públicos, reintegração social dos usuários de crack com a criação de um amplo plano de empregos e moradias populares, para que nós não fiquemos exatamente diante de uma situação como essa, absolutamente constrangedora, especialmente para os senhores e as senhoras. Ou seja, não só os juízes, como vocês, como aqueles que participam desse sistema político repressivo ou de saúde, nós não podemos assumir esse papel de títeres de uma ideologia repressiva, proibicionista e abstencionista que contraria os princípios democráticos e constitucionais. Nesse sentido, eu evocaria essa poesia do José Régio, né? Não sei para onde vou, não sei por onde vou, sei que não vou por aí. Precisamos efetivamente encontrar caminhos para que esse tratamento seja eficiente, ético e funcional, para que haja acolhimento ao sofrimento, tratamento de sintomas de doenças relacionadas ao consumo de drogas, tratamento de doenças relacionadas à situação de vulnerabilidade social, profilaxia de doenças transmissíveis, oferecimento de alternativas à situação de morar na rua, oferecimento de tratamento para dependências de álcool e outras drogas, o fortalecimento da relação de vínculo de confiança, fortalecimento do paciente para a transformação do
protagonismo em seus processos, na sua autonomia, aumentando a sua autonomia e sua capacidade de fazer escolhas, o investimento dos governos na especialização dos trabalhadores, condições de trabalhos dignas, etc. Enfim, eu encerro, então, essa minha reflexão, pedindo apenas que vocês se lembrem de tudo aquilo que nós temos feito, não só no âmbito judicial repressivo, como no âmbito da saúde, sob a égide dessa mesma política, essa mesma ideologia das drogas, de guerra às drogas, de guerra contra inimigos. Eu peço que se debrucem na reflexão dessa frase desse grande cara que se chama Fernando Pessoa, que nos diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousamos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado pela atenção e paciência dos senhores e das senhoras. Alô, boa tarde. Queria agradecer ao Conselho Regional de Psicologia pelo convite de estar aqui, partilhando essas reflexões, participando desta mesa. Prazer de conhecê-lo, José Torres. Agradecer pelas palavras que antecederam, porque a tentativa, eu acho que essa mesa vai ser muito legal, né? Onde a gente não ainda o conhecia, né? E nos questionávamos de como seria o link entre essas apresentações, mas eu acho que a questão fundamental que os unifica é um pouco aquilo que você coloca na poesia final aí do Fernando Pessoa, que é a questão da reflexão crítica sobre o modelo hegemônico, né? Que eu acho que é um pouco também o que eu vou estar tentando fazer aqui com vocês, logicamente com uma vertente mais psicológica, vamos dizer assim, que é a minha praia, né? Cada um na sua. Bem, então, queria começar falando um pouco, talvez para alguns já seja lugar comum. Na terça-feira, foi na terça, na segunda, já não me lembro mais, eu participei da formação do NUT, o Núcleo de Tecnologias Educacionais da UFSC. Fiz uma apresentação, utilizei algumas coisas, se alguém estava lá, peço desculpas aí, que ontem, na conversa com a Ana, perguntei, Ana, o que vocês tinham intenções aí que eu falasse, e aí tinha muito a ver com o que eu tinha feito na terça. Então, vou repetir algumas coisas aqui. Mas, inicialmente, é pensar um pouco a compreensão do fenômeno do uso de drogas, que é uma questão de base para a discussão que a gente está fazendo aqui, né? E um pouco do que o José Torres já falava. E, portanto, questão crucial aqui é pensar que a gente fala de uso de drogas, não é da droga em si. Quando a gente trabalha neste tema, a gente trabalha sempre uma dimensão que é relacional. A droga não chega até o sujeito sozinha, né? Ela tem que, esse sujeito busca esta droga e, portanto, a gente está falando de uma relação sempre, de uma droga e um sujeito, ou de um sujeito em relação a uma droga. E essa relação, obviamente, não é solta, ela é uma relação que se dá dentro de um contexto, e que é um pouco o contexto sociológico, social, que você falava maior aqui, né? E há contextos mais específicos, eu vou estar discutindo um pouco esses vários contextos. Pensar isso implica, então, a gente pensar que este fenômeno é multideterminado. E isso, para a gente que é do campo da psicologia, já é bastante batido, né? Mas é sempre bom firmar esta tecla, que é esta compreensão ampliada e essa tentativa de fugir aos reducionismos, porque
esta área, eu vou mostrar algumas coisas para vocês do que tem sido produzido neste campo recentemente, principalmente pela mídia e por algumas políticas específicas. Vou me deter aqui ao nosso Estado. A gente vai ver que a visão é muito reducionista e o quanto que isso reflete na compreensão do fenômeno e naquilo que a gente faz neste campo, de como a gente trata, de como a gente cuida, de como a gente previne neste campo. Então, por isso, o primeiro ponto é pensar essa complexidade desse fenômeno e que ele nunca pode ser reduzido. Bem, aí, o tema, então, a tal da modernidade, que eu acho que a gente deve partir dele para falar, então, deste contexto. E aí, na verdade, na modernidade, eu estou pegando um ponto dessa modernidade aí, que é mais, na verdade, a contemporaneidade, né? Um pouco do que você refletia, de que modernidade estamos falando. Aqui eu poderia narrar várias coisas aqui da questão da modernidade, mas eu vou pegar essa ponta mais do iceberg, mais próxima a nós, que é a contemporaneidade. E aí eu uso uma música do Gil para falar disso, que o Gil, na sua genialidade, né, eu não tenho dúvidas que ele foi o melhor ministro da saúde, da cultura que esse país já teve, né, e isso tem a ver muito com essa genialidade, com essa visão ampliada que ele tem, e que tem a ver com essa questão que ele escreve lá no início dos anos 90, veja, já pontuando questões importantes. Então, ele diz, né, antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena. Veja, interessante a reflexão que ele faz aqui sobre mundo, o quanto que a gente, estreitando laços, a gente amplia o nosso mundo, né? Então, o nosso mundo se amplia, ainda que a distância entre nós, por toda essa revolução da informatização, se aproxime tanto, né? Então, é do tamanho da antena parabólica, né? Volta do mundo, camará, o mundo dá volta, né? Que é um pouco essa dinâmica desta contemporaneidade aí. Então, ele vai continuar falando disso, né? Antes longe era distante, perto só quando dava, quanto muito ali de fronte, o horizonte acabava. Volta do mundo, camará, volta do mundo, de jangada leva uma eternidade, de saveiro uma encarnação, do avião o tempo de uma saudade, pela onda luminosa, que é onde a gente está nesse momento, né? Completamente interligado com qualquer coisa que aconteça no mundo, leva o tempo de um raio. Bem, isso implica, então, uma mudança fundamental no que a gente vai chamar nas condições de produção da subjetividade. Se a gente está discutindo que o fenômeno de drogas, do uso da droga, tem que ser pensado dentro desses parâmetros, obviamente que a produção da subjetividade ela também tem que ser pensada na sua multideterminalidade e no seu contexto. E aí, que contexto é esse contemporâneo, né? Então, isso que o Gil mostra ali, mostra algumas questões que são muito fortes desta contemporaneidade e que nos afeta a todos, né? Que é a questão da mudança da relação espaço-temporal, de como a vivência da questão espaço-temporal modifica o nosso ser, com exigências como da instantaneidade, da descartabilidade, né? Tudo é para ontem, né? Nós estamos sempre com pressa, a gente está sempre devendo, né? Não sei se é só eu, mas eu estou sempre devendo tantas coisas para tanta gente, tantos artigos, tantos capítulos, tantas correções de trabalho, porque, na verdade, esse tempo nos oprime, né? E tudo é fast food, como reflete o David Harvey, né? Não é gratuito, veja, que as mudanças materiais, né,
numa reflexão mais marxista aqui, como que as mudanças materiais elas vão implicando modos de subjetivação. Então, o modo que a gente se alimenta, o modo como a gente usa os utensílios, né, vão implicando modos como a gente vai nos percebendo neste processo. Então, a questão é do instante, do descartável e da velocidade da informação. Essa informação instantânea, né, transmitida e volátil, de um mundo completamente manipulável por esta informação. Nós estamos entrando no momento da manipulação da informação, que é o momento das eleições, né? Este momento, a gente sabe que hoje, eu falava disso nessa formação que eu dava, hoje a eleição de um deputado ele se dá muito mais pelo valor financeiro e pelo marqueteiro que ele tem do que pelo seu projeto político para este país, para este Estado. Então, na verdade, a gente vive esta onda contemporânea desta exigência estética, dessa exigência de viver tudo pela aparência, né? E aí o Big Brother aí que nos fala um pouco do que é, né, essa vivência aí contemporânea. Ou seja, é um mundo onde a estética, o modo como as coisas aparecem, vale muito mais do que a ética, do que os valores de como a gente estabelece relações. E não tem como isso não implicar, então, diferenças no modo de subjetivação. Ou seja, isso implica estilos de vida, né? Eu adorei aquela imagem ali, que eu acho que é essa evolução da humanidade, né, com os fast foods da vida, para onde estamos indo, né? Então, dependendo de que mediação que a gente vai achar desses objetos, dessas comidas, de tudo isso, para onde vamos. Portanto, é crucial pensarmos o que implicação isso tem na constituição de um sujeito. E não há dúvida que os tempos contemporâneos nos põem exigências fortes, né? Por isso, as drogas vão entrar aqui como uma resposta a isso. A gente sabe, quando a gente falava lá do contexto, que o uso de drogas ele vai refletir este momento histórico. E, se a gente for pegar a história das drogas, a gente vai ver que a relação que o homem vai estabelecer com as drogas ao longo deste tempo vai depender imensamente desse contexto. Então, o que tem acontecido contemporaneamente é um despregamento do uso de droga daquilo que antes ela era pensada, né, aos movimentos culturais, aos movimentos religiosos. Cada vez a droga pela droga, o uso da droga pela droga. Né? Na época dos hippies, você usava para compartilhar, né? Para estar junto, para curtir, para participar, para fazer parte daquele movimento que era um movimento de contestação ao instituído. E, portanto, tinha uma função que era uma função de mediação cultural, mediação social. Né? Hoje as pessoas usam cada um no seu quadrado, como se diz, e ela vai perdendo esta função. Ou seja, a gente vai entrando naquilo que a gente falava do contexto contemporâneo. E, bem, uma coisa importante aí é a questão do consumo. Cada vez mais, esse que a gente chama de capitalismo selvagem, né? Esta lógica do consumir. E droga não é nada mais do que algo que a gente consome e, pelo poder de fascinação que ela nos produz, pelo prazer que ela nos produz, consumimos compulsivamente. É que nem a gente faz com o cafezinho que ele contava ali para nós, né? Muito bem. Então e aí essa droga, ela que vai ter um efeito no sistema nervoso central, e aí não vou ficar falando disso, mas que atua ali naquela sinapse, ela vem e fecha como uma luva, né? Era a peça que faltava nesse quebra-cabeça aí contemporâneo,
para justamente responder a esta exigência que este sujeito está de instantaneidade, de descartabilidade, de viver tudo no aqui e agora e ter que viver tudo muito intensamente. E a droga, quimicamente, ela nos dá exatamente essa resposta do instantâneo, do prazer imediato, dessa resposta onde eu consigo, sozinho, viver intensamente um certo momento. O problema é as consequências, a sequência depois, né? Porque depois ela não faz com que eu tenha esta continuidade, né? Justamente eu faço essa ruptura com o futuro e tal, vou trabalhar um pouco isso aí. Portanto, ela responde a essa compulsão do consumo da contemporaneidade e, de certa forma, numa reflexão mais psicológica, né, ela vem suprir um pouco esse vazio existencial de falta de perspectiva de vida que esta contemporaneidade nos coloca. E aí é um pouco esta questão crucial aí de por que o fenômeno das drogas, que antes eram ligados a movimentos, sejam eles culturais ou religiosos, passa a ser algo que vai por si. E, portanto, veja, isso vai fazer com que, em menos de 50 anos, a questão das drogas passe a ser uma questão crucial do nosso imaginário social. As drogas passam a ser central no imaginário social, e é isso um pouco que eu vou trabalhar com vocês agora, porque essa questão eu sempre coloco quando eu vou falar desse tema. Se você pergunta, se você fizer uma enquete agora, descer ali em qualquer lugar aqui que você for caminhar, e perguntar para um pai de um adolescente qual é a preocupação número 1 com os filhos, adolescentes, o que eles vão responder? Que ele não se envolva com drogas, que ele não se torne um usuário de drogas. Com certeza, veja, eu sempre falo disso, não era a preocupação dos meus avós com os meus pais, né? A geração, veja, nós estamos falando de 2, 3 gerações atrás, anos 50, 40, né? Os pais não se preocupavam que seus adolescentes fossem se tornar drogados, viciados, né? Como tudo entre aspas, obviamente. Se preocupavam que tivesse um bom emprego, as mulheres tivessem um bom marido, né? Arranjassem um bom casamento. Essa era a preocupação. Veja, nós estamos falando aí de 40, 50 anos, e hoje casar já era, né? Isso aí é uma coisa démodé, não é mais preocupação para ninguém. Mas o emprego ainda, com certeza, porque ainda vivemos sob a égide do capital, mas, com certeza, a droga passa a ser a questão número 1. E, refletindo um pouco o que é esse contexto contemporâneo. E aí, que imagem é essa social que se forma? Com que racionalidade é essa que sustenta este modelo? E aí, eu acho que aquilo que o José Torres me falava me ajuda aqui a pensar sobre isso. Na verdade, uma visão jurídico-moral e uma visão biomédica, que vai pensar a dimensão da prevenção como a pedagogia do terror ou a guerra às drogas, como o grande mote que ele falou e aprofundou tão bem, e a lógica de que o problema é a droga, uma ontologização da droga, e, portanto, que nós temos que reprimir. E tudo isso que ele aprofundou com tanta sapiência, porque aí o olhar reducionista olha a questão só isolando um aspecto, ou a droga, ou patologizando o usuário, sem pensar a complexidade essa que nós chamávamos a atenção. No caso do tratamento, da mesma forma, a meta da abstinência a priori, né, não que em alguma circunstância a abstinência não seja necessária, mas o imperativo categórico da abstinência a priori, que a gente sabe,
para quem trabalha neste campo, que esse é o grande desafio, porque quem tem problemas relacionados ao uso de drogas, o seu grande problema é não conseguir parar. E aí, quando a gente põe essa meta a priori, a gente exclui do acesso ao sistema de saúde 50%, 70%, sei lá, por cento desta população. E uma lógica de substituição farmacológica, ou seja, você dá uma droga lícita, quando você falava da lista e do ilícito, você dá uma droga lícita com receita médica para substituir a ilícita, mas o cara continua dependente de uma substância, só que agora é esta prescrita. Então, mantém, né, a mesma situação, só muda quem prescreve. Antes era o traficante, agora é o médico. E a segregação do usuário, que toda a discussão que foi feita anteriormente sobre a questão da internação compulsória, nem precisa ser sobre a internação compulsória. Qualquer tipo de internação, a gente sabe que no sistema de saúde, no que a gente chama na indústria da loucura, que a gente chamava antes aí no movimento antimanicomial, na lógica, na indústria da loucura, quem vai substituir financeiramente os leitos dos pacientes psiquiátricos, outros que não usuários de droga, vão ser os usuários de droga. A gente sabe que tem uma questão econômica aí forte em jogo, já bem marcada aqui pelo José Teixeira. Então, este imaginário social ele vem marcado por uma lógica que é esta lógica moralizante, medicalizante, que entende este fenômeno como doença e que vai entender que nós temos que combater ou o usuário ou a droga, né? Culpabilizando o usuário e demonizando a droga. Portanto, questão fundamental, romper, né? Romper com esse olhar simplista que ontologiza a droga, ou seja, trata a droga como se fosse o mal, com essa visão psicopatologizante, que entende o usuário como doente, e olhando sempre a comorbidade, sempre esse olhar aí. E todos os reducionismos, seja o reducionismo bio, seja o psico, porque nós, psicólogos, somos também campeões de fazer reducionismos, sejamos sinceros, e a gente tem uma tendência a psicologizar tudo, né? Ou reducionismo social. Por isso, veja, eu queria mostrar aqui para vocês algumas manchetes que eu peguei de uma revista bem legal, né, que é a Veja. E aí, só algumas. Drogas, mais uma vítima falando da Cássia Eller. Vejam o que estas capas destas revistas passam para nós. Qual é a visão que está em jogo? Qual a racionalidade que se quer produzir com este tipo de imagem? Começando lá com Elis Regina, a tragédia da cocaína, veja como culpabiliza a droga em si, né? E faz como se, descontextualizando toda a história da Elis enquanto cantora, uma mulher extremamente sensível. Isso aí fica tudo fora de qualquer contexto, como se fosse a cocaína o grande problema. Como se para Cássia Eller também fosse a droga o grande problema, sem nenhuma outra contextualização. A de baixo mesmo é ótima, né? O psicótico e o daime. Aí fala da patologia do cara e da droga. Então, certamente eu não li essa reportagem, mas deve ser alguém que usou daime e cometeu algum crime num surto psicótico ou qualquer coisa parecida, né? E aí você tira totalmente o contexto dessa história também. Ou seja, em nada disso aparece contexto, né? Essa é ótima, né? Quem cheira mata. Ou seja, eles estão falando aqui do tráfico de drogas e aí eles estão falando do usuário, que é bem a discussão que ele fazia antes aqui do problema da criminalização do usuário, né, e da responsabilização e da culpabilização de todo um sistema aí que cai em cima dele. E, por último, essa que a gente não consegue ler direito, eu vou ler para vocês aqui,
Como desligar o vício? Olha que maravilha isso. Novos remédios facilitam a cura da dependência química que escraviza milhões de brasileiros. Então, eles vão certamente nos libertar desta escravidão, esses remédios, eu não tenho dúvida. Nós não vamos querer nenhuma outra escravidão. Então, veja o que está em jogo, que mensagem é essa que a mídia passa. E essa revista está no consultório médico de qualquer canto deste país. Está na recepção de qualquer cabeleireira deste país. Está na banca de todas as cidades desse país. É óbvio que as pessoas não estão assistindo eu e José Torres aqui falar. Tá? Isso é vocês aqui, que são 200 pessoas. Mas as milhões de pessoas estão com esta informação. Então, sem dúvida, essa é a visão hegemônica e a visão que a gente tem que estar questionando e desconstruindo. Aqui eu queria colocar, vocês não vão conseguir ler também, peço desculpas, mas eu faço questão de ler aqui uma notícia no Notícias do Dia, sobre o comitê CRAC que estava sendo constituído em Florianópolis. Veja um jeito como é abordado pelo jornalista, né? Mais um João Ninguém que perambula diariamente pelas ruas de Florianópolis, sem rumo, como se estivesse sempre atrasado para chegar a algum lugar. Na verdade, em sua cabeça, ele sempre está. A grande ferida na mão revela a ferida mais profunda. Foi provocada pelo vício de empunhar um cachimbo, por onde a fumaça do crack o transporta para outra realidade. Aí ele fala por onde tal. E aí eles vão falar que eles estão fazendo, então, o comitê do crack, é possível vencer, em Florianópolis, capitaneado pela Guarda Municipal de Florianópolis e pela Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. E aí fala o seguinte, olha a linguagem. Atualmente, Florianópolis não dispõe de unidades públicas para internação de viciados. E atendimentos ambulatoriais na cidade são realizados pelos CAPS-AD. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O público é feito pelo CAPS-AD, mas falta internação para os viciados. Veja, um jornalista tinha que ter, no mínimo, uma certa competência para escrever uma matéria, né, e, pelo menos, buscar se informar um pouco mais daquilo que é o debate contemporâneo, né? Bem, por aí vai, para a gente entender um pouco por onde andam nossos comitês craques aqui da nossa cidade, desse estado. E, para isso, eu vou falar só de uma lei que foi aprovada na LESC, a nossa Assembleia Legislativa. Vejam que maravilha. Estabelece nova designação a ser adotada pelas autoridades públicas para a droga crack. A droga derivada, na forma conhecida vulgarmente como crack, passará, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a ser designada como pedra da morte. Em todos os documentos, relatórios, manifestações de agentes, será obrigatório e adotado e designado pedra da morte para essa droga. Essa lei foi sancionada no dia 24 de abril de 2013. Estamos brincando, será? Nós aqui discutindo e os nossos parlamentares estão aprovando o quê? Né? Então, o que está em jogo? E veja, qual é o leão que a gente quer cutucar com vara curta aí, né? Porque a gente está querendo cutucar um pouco um leão. Eu digo que é um leão porque o que está em jogo aqui, o jogo de interesses, não é pequeno. Senão ele não era tão voraz assim. Por isso, nós precisamos ampliar a visão sobre o fenômeno do uso de drogas. Com certeza, isso é uma exigência da nossa profissão, psicólogos, e de todas as profissões que trabalham junto com a gente nesta intersetorialidade. Como é que eu estou de tempo, Ana?
Mais 10 minutos. Então, eu vou entrar, não sei se nesse tempo eu consigo, eu queria discutir que caminhos a gente tem que adotar aí para ampliar um pouco esta visão, né? Começando por pensar a questão das determinantes sociais em saúde, onde a gente discute que a saúde é uma produção social. Ela transcende a questão biológica e depende da forma como uma sociedade se organiza. E aí eu vou ler para vocês, eu vou pedir licença para ler uma parte do trabalho do Gessé de Souza, onde ele discute a questão da ralé brasileira, quem é e como vive. Nós estamos produzindo no NUT, no Núcleo de Tecnologias Educacionais, hoje, agora, nesse momento, está sendo filmado, e vocês devem assistir, um programa televisivo sobre a questão que se chama Vulnerabilidade Psicossocial e Uso de Drogas, Determinantes Sociais em Saúde, onde o Ticanori vai estar representando o Ministério da Saúde, vai estar presente o Gessé de Souza, que está realizando uma pesquisa pela Senad sobre esta relação entre determinantes sociais e uso de drogas. É uma pesquisa etnográfica que ele está fazendo e vai ser muito interessante. E vai ter algumas outras personagens, vai estar o Padre Wilson também, aqui de Florianópolis, que realiza programas sociais nesse campo. Então, esse programa aí, que vai estar disponível na página do NUT da UFSC e vai circular na televisão brasileira, tenta discutir um pouco aqui o que eu vou estar colocando para vocês. Então, o Gessé vai discutir um pouco o que ele chama de violência simbólica, que ele vai dizer que é a naturalização que acontece da desigualdade social, que ele chama de abissal, como acontece no Brasil. Ontem o Ticanori abordava um pouco isso na sua fala. E ele fala que essa violência simbólica e essa desigualdade social, ela se reproduz cotidianamente nos meios modernos e muito pelos meios simbólicos. E produz o que a gente chama de uma invisibilidade social. Os conflitos sociais ficam escondidos, velados, né, sobre muitas coisas. E aí eu vou pedir, então, desculpas para vocês, mas eu vou ler esta parte, tá? Porque eu acho que é um pensamento crucial para a gente entender aí. Então, ele diz assim: o raciocínio economicista abstrai sistematicamente os indivíduos do seu contexto social, que também transforma a escola, pensada abstratamente fora do seu contexto, em remédio para todos os males de nossa desigualdade. Falando aqui da escola, e eu fiz questão de discutir isso, porque o campo da prevenção tem aqui o seu lugar, seu locus, e nós, psicólogos, muitas vezes estamos completamente distantes desse lugar. Aqui em Santa Catarina mesmo ainda continuamos na batalha, né, para ter psicólogo nas escolas. Na realidade, a escola, pensada isoladamente em abstrato, vai apenas legitimar com o carimbo do Estado e a anuência de toda a sociedade, todo o processo social opaco de produção de indivíduos nascidos para o sucesso de um lado e dos indivíduos nascidos para o fracasso de outro, entre aspas, obviamente. Afinal, o processo de competição social não começa na escola, como pensa o economicismo, mas já está, em grande parte, pré-decidido na socialização familiar pré-escolar produzida por culturas de classes distintas. Onde reside, no raciocínio acima, a cegueira da percepção economicista do mundo, resiste em literalmente não ver o mais importante, que é a transferência dos valores imateriais na reprodução das classes sociais e de seus privilégios no tempo. Reside em não perceber que, mesmo nas classes altas, que monopolizam o poder econômico, os filhos só terão a mesma vida privilegiada dos pais se herdarem também o estilo de vida, a naturalidade para se comportar em reuniões sociais, o que é aprendido desde a tenridade, na própria casa, com amigos e visita dos pais, ao aprender o que é de bom tom, ao aprender a não ser over na demonstração da riqueza com os novos ricos e emergentes.
O processo de modernização brasileiro constitui não apenas novas classes sociais modernas que se apropriam diferencialmente dos capitais cultural e econômico. Ela constitui, então, ele estava falando desses socialmente privilegiados, agora ele vai falar desta, que é uma questão crucial que a gente está discutindo, da questão da vulnerabilidade psicossocial. Ela constitui uma classe inteira de indivíduos, não só sem capital cultural nem econômico em qualquer medida significativa, mas desprovida, e esse é o aspecto fundamental, das pré-condições sociais, morais e culturais que permitem essa apropriação. É essa classe social que designamos neste livro de ralé estrutural, não para ofender essas pessoas já tão sofridas e humilhadas, mas para chamar atenção provocativamente para o nosso maior conflito social e político, o abandono social e político consentido por toda a sociedade, de toda uma classe de indivíduos precarizados que se reproduz há gerações enquanto tal. Então, aqui, o Gessé, de uma maneira muito magistral e provocativa, porque, obviamente, a primeira vez que eu vi esse termo, eu falei, nossa, que cara preconceituoso. E aí a gente vai lendo o livro dele e vai entendendo o quanto que ele está querendo cutucar o leão com vara curta com este título, né? E, portanto, quem é esse sujeito, né? Como nós falávamos aí do contexto... Já está meu tempo, né? Quem é esse sujeito? Esse sujeito é um sujeito em relação, é um sujeito em relação com os objetos, com os outros, com o tempo, com o corpo. Não existe sujeito que não seja um ser em relação. E esta relação se produz mediatizada pelos contextos sociais. Portanto, eu vou colocar umas fotos para vocês, umas fotos que eu bati. Eu estava no Rio de Janeiro, e disseram, domingo, acho que é domingo, se não me engano, domingo tem um samba super legal lá na Rua do Ouvidor. Eu sou chegada num samba, falei, então vou lá escutar esse samba aí. E cheguei lá e me deparo com essa cena. Na roda de samba, porque é uma roda de samba meio que improvisada, o pessoal vai chegando e tal, na roda de samba estava essa menina aí, sentada, tocando um reco-reco, do lado do seu pai, que eu tenho ali em destaque ali na outra foto. Veja, a relação com o objeto, ela estava aprendendo nesse contexto, e ela tinha um ritmo corporal, ela já tinha incorporado o ritmo do samba. Aqui nós estamos discutindo como se produz um carioca, né? Qual é essa carioquice desta menina, né? Que, com certeza, se faz nesta situação, que é um contexto psicossocial. E, com certeza, isso vai fazer parte da sua relação com o mundo e da forma como ela vai se perceber e se enxergar neste processo. É assim, veja, que o Gessé está falando da questão simbólica, de como a gente encarna a visão simbólica e de como isso nos faz nos reconhecermos o sujeito que somos. Aqui é uma outra situação que eu vivenciei. Eu estava na Espanha e fui numa festa maravilhosa, recomendo, se alguém tiver oportunidade. Ela acontece sempre no dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, e eles reproduzem a última, né, em Alcoi, que é perto de Alicante, na Espanha. Foi a última batalha entre mouros e cristãos, e eles reproduzem essa batalha. Metade da cidade se veste de mouro, metade se veste de cristão. E aqui, não sei se vocês enxergam, as crianças estão dentro da festa, elas estão, como diria os Galdério, né, estão piochadas, tá? Elas estão vestidas, né, ou de mouro ou de cristão. Lógico que ser um ou outro tem a ver muito com as tradições aí. E elas estão totalmente integradas ali. Estão aprendendo a ser alcoianos, estão aprendendo a ser espanhóis, estão aprendendo a estar ali naquele contexto. Ou seja, é a produção disso, essa transmissão simbólica e essa produção da subjetividade. Isso não quer dizer, veja, que nenhum desses sujeitos vai usar droga, né? Porque está aqui, certo? Obviamente que vão... Até porque depois a beberança aqui não é pequena, né? Eu estou mostrando só o lado bom. Quer dizer, o lado bom está depois, né?
Não vou mostrar aqui para vocês não me enxergarem nisso. Muito bem. E aí eu queria pegar, então, o outro lado da história. Essas fotos são fotos batidas por uma fotógrafa russa que fez um estudo de uma criança que estava num ambiente onde os pais eram usuários de droga. Não sei se vocês tiveram acesso, se vocês colocarem na internet, é bem fácil de encontrar isso. E a mãe e o pai, usuários de droga, e esta menina, veja, circulando neste ambiente o tempo todo, né? Aqui na primeira foto ela estava num carrinho voltando de uma festa que a mãe estava trazendo, completamente embriagada, né? Os dois dormindo nus e ela ao lado, ela servindo cigarro ali para a mãe e ali a mãe tentando dar comida para ela e não sei o que está rolando ali, né? Bem, veja, isso também é uma mediação simbólica. Isso é também uma forma de produzir subjetividade. Isso é também uma forma de alguém se reconhecer o sujeito que é. Né? Da mesma forma como lá nós estamos discutindo o projeto de ser, com a menina lá no samba, daquelas crianças lá na festa de Alcoy, aqui também nós estamos discutindo que projeto de ser é este desta menina. Né? Assim como esse contexto é o contexto que estas crianças aí estão se constituindo. E isso tem a ver diretamente com esse contexto. Esses meninos que aqui aparecem, né, eu coloquei a foto ali do Cidade de Deus, porque é um filme muito simbólico que mostra um pouco esse contexto da favela, esse contexto da miséria, da vulnerabilidade psicossocial, que, em vez, veja, de ter o reco-reco, o tamborim, o pandeiro na mão, ele está com a arma na mão. E é esse que foi o objeto que o ajudou a mediatizar este mundo. Né? Esses meninos estão com o cachimbo na mão. Quer dizer, que relação e que mediação é essa e como que a gente produz esta subjetividade? Depois a gente vai aprisionar esses caras, vai internar compulsoriamente para que eles se tratem porque eles têm uma psicopatologia. Será que é essa a compreensão do futuro dessas crianças? Como que a gente vai intervir nessa situação? O que está em jogo aqui? Por isso, a questão aí é uma discussão de quais as condições de constituição desses projetos. Né? O MV Bill, no Cabeça de Porco, e depois no filme que ele vai fazer dos meninos do tráfico, o Falcão, ele vai mostrando o que leva aqueles meninos de 15, 13, 16 anos a entrar nessa guerra. E é muito interessante porque a resposta que ele obtém dos guris não é o dinheiro, né? Eles não estão no tráfico por causa do dinheiro. Eles estão no tráfico, e aí a grande reflexão que ele vai fazer, em função da visibilidade social. O que o tráfico dá para ele é visibilidade, ele se torna visível, ele se torna alguém. Ele passa a ser reconhecido como um sujeito. Ele passa a ser desejado pelas meninas, ele passa a ser respeitado pelos moradores do ambiente, da comunidade onde ele está, ele passa a ser respeitado pelo bacana, porque passa a ser um consumidor dele, para quem ele vende a droga, e o cara tem medo dele, porque sabe que ele tem um berro na mão. Então, veja, a resposta deles não é aquela que a gente achava que ia encontrar. Eles estão lá por causa da grana. Até porque a questão da morte está ali, logo ali, né? E eles sabem que neste campo é matar e morrer. Esta é a lei do tráfico. Mas eles estão ali porque eles conseguem ali algo que a nossa sociedade não dá, que é ser reconhecido como sujeito. E aí, esse é um desafio para nós, né? O que nós, em termos de atenção psicossocial, podemos fazer neste campo? Então, para concluir, o que está em jogo aqui? Veja, nós temos que ampliar a nossa rede, sem dúvida nenhuma.
assinar os documentos. Isso é uma luta crucial. Mas não adianta a gente ter toda uma rede se dentro desta rede nós continuamos a reproduzir a velha lógica. Tá certo? E isso é que é o crucial da mudança. Como que a gente vai pensar o acolhimento dessa diversidade? Porque quando a política nossa nacional de atenção integral é baseada em redução de danos, ela não é porque é para isso ou por aquilo, ou porque é simplesmente uma questão de ideologia, como eu escutei por aí. É porque, para um sistema que se tem como princípio a universalidade, é preciso você acolher a diversidade. E é só com redução de danos que a gente acolhe a diversidade. Porque a pessoa pode estar querendo parar, pode não estar querendo parar, pode estar querendo se matar em usar, mas o sistema de saúde tem que acolhê-la. E é um desafio como acolher. Né? Tem que visar, vejo, reconstrução de laços e tecido social, não pode visar só a psicopatologia e a remissão de sintomas. Não basta isso, porque a gente está vendo que toda a discussão nossa é que ali não é só uma psicopatologia, tem a psicopatologia, tem o sofrimento, obviamente. Mas o que é que produz? Quais são as determinantes? Né? Se a gente não mexe nisso, a gente... É o exemplo que eu dou quando dou aula sobre isso. Quando a gente tem uma goteira no teto, a gente pode eternamente pintar esse teto, e a gente vai pintar a vida inteira, 20, 30 vezes. Por quê? Porque a gente está mexendo só no aparente, na forma como isso reflete, no sintoma. Nós temos que mexer na determinante, naquilo que produz esse fenômeno. É uma telha que está quebrada? É um cano que estourou? Se a gente não mexer nisso, a gente vai continuar eternamente, e esse cara, veja, vai voltar para lá porque ele pintou o tetinho, daqui 3 meses vai ter que pintar de novo. Isso é o sistema de retomada, de recaída, como se fala. Né? O cara, tem gente que tem 30, 40 internações. Por quê? Porque, obviamente, esse sistema não está mexendo onde tem que estar mexendo. Não está mexendo nas determinantes. Qual a nossa condição de enfrentar isso? De intervir nas determinantes, que significa, obviamente, intervir nas relações sociais. Como? Que desafio é esse? Né? Por isso, veja, que a gente tem o desafio da reinserção social. Por isso que nós temos que pensar como que nosso sistema de saúde, sistema de assistência social, educação, vai produzir visibilidade social. É isto que nós temos que produzir. Nós temos que produzir dignidade. Esse cara tem que se reconhecer sujeito. E não é com preconceito, e não é com redução à psicopatologia que a gente vai produzir isso. Ok? Bem, falei demais. Diz o Paulo Freire, para fechar, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. É um pouco o que o Ticanori falava ontem. Se a gente não amplia o olhar, a gente só vai criar um bando de gente que vai depois querer pisar em cima da cabeça. Eu acho que a gente não tem que fazer reforma psiquiátrica, a gente tem que fazer revolução na saúde. Chega de reforma. Obrigada. A ideia de laço social e laço social mediado pela ideia de por que eu não tenho laço nesse mundo moderno, da perda das grandes narrativas, da saída do nosso coletivo, e esse mundo moderno de rápidas relações, de consumo fácil, enfim, que vivemos aí nos últimos 200, 300 anos. Mas também parece ser condição algo meio arriscado, que é o trabalho junto à pessoa que faz algum tipo de uso abusivo, que possa causar dano em si, enfim. Não só o laço, mas também a inserção de alguma crítica da rede da qual ela faz parte, que é a econômica, que é a rede do tráfico. E chegamos perto até de condições de risco. E aí vem a provocação, parece ser condição sine qua non para nós profissionais da saúde, trabalharmos mais na reflexão sobre os processos de criminalização, descriminalização, liberação. A gente precisaria se aproximar mais disso sem muitos melindres, uma vez que fazemos essa análise mais macro.
e junto disso, necessariamente, pensarmos aí a prática política, que pode ser relacionada ao controle social, nossa participação em comunidades, centros comunitários, controle social, enfim, vida comunitária com fins políticos. Só para começar o debate, aí agora eu quero pedir que levantem as mãos as 3 primeiras pessoas que querem falar, vou organizar por bloco de 3, quem sabe agora, se formos mais objetivos, conseguimos aí fazer 2, 3 blocos que não conseguimos nas outras mesas até então. Alguém quer se inscrever? Enfim, a gente então pode começar o debate por isso, né? É condição para o trabalho ético no campo da saúde, de fato, assambarcar essa discussão desse tamanho, de uso de drogas na modernidade relacionado à perda de laço social e também ao enfrentamento, quiçá, junto à pessoa atendida, da participação dela numa rede muito maior de consumo, do tráfico. A gente podia começar debatendo isso, que eu coloco como pergunta para vocês. Muito satisfeito de ter ouvido a professora falar, porque eu vejo que as mesmas coisas que me atormentam como juiz criminal, como juiz que prende as pessoas, eu vejo que os mesmos problemas atormentam o profissional da área da saúde, né? Essa tentativa de encontrar soluções. E as soluções que nós acabamos apresentando são soluções muito semelhantes e todas elas absolutamente ineficazes, né? Dentro dessa linha de raciocínio, né? Quando se fala na questão da reinserção social, esse é um dos grandes desafios que nós, no mundo do sistema jurídico penal criminalizador, enfrenta. A reinserção social. Então vejam que coisa paranoica. Não sei se eu estou no lugar exato para falar sobre isso, mas que coisa absolutamente paranoica. A nossa Constituição fala em reinserção social. As pessoas falam muito em recuperação, ressocialização, reinserção social. Eles querem, quer dizer, esse sistema quer que eu, como juiz criminal, retire o sujeito do seu meio de vida, coloque esse sujeito em uma prisão, para depois reinserir esse sujeito na sociedade. Isso não é paranoico? Isso não é uma coisa assim, absolutamente... Alguém tem alguma palavra aí melhor para definir isso? Eu fico lembrando mais ou menos o campeonato mundial de futebol, assim, a seleção brasileira treinando para a partida contra a Alemanha, dentro do elevador, né? O Filipão, com todo mundo dentro do elevador, passando as normas, a bola e todo mundo jogando dentro do elevador. Aí abre o elevador e fala, agora vocês enfrentam os alemães. Deu no que deu, né? Dá no que dá, não dá alternativa. E me parece que o mesmo paradoxo nós podemos estabelecer no âmbito da saúde. Não é tão claro, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, mas é tão visível, tão claro isso, que esse sistema de prisionalização, de internação é a mesma coisa, a mesma reprodução. E nós sentimos isso de uma maneira tão clara no sistema criminal. Aliás, eu até sugiro para os conselhos, eu já falei isso em outras ocasiões, mas os conselhos regionais de psicologia, o Conselho Federal de Psicologia Federal, tem que tomar um posicionamento sobre isso, que eu vou lhes dizer, que é reflexo de tudo isso. Nós temos uma norma no Código Penal que diz o seguinte: quando o sujeito é inimputável por doença mental, que por isso não pode entender o caráter ilícito do fato que está praticando, ou terminar de acordo com esse entendimento, o juiz tem duas alternativas. Ou interna, ou faz tratamento ambulatorial. Certo? Sabem disso, né? Mas, porém, contudo, todavia, se o crime que ele praticou for apenado com reclusão, o juiz é obrigado a determinar a internação em manicômio. Está escrito isso na lei. Ah, mas daí estão olhando para mim e falam assim, mas reclusão deve ser um troço perigoso. É furto. Furto é reclusão. O sujeito que for condenado ou tiver praticado um furto,
e for doente mental e inimputável, o juiz é obrigado a interná-lo no manicômio. E pior, tem que fixar prazo mínimo de internação. Ou seja, interna o sujeito por 2 anos. Bom, o sujeito vai lá internado, né? Fica lá 6 meses, aí reúnem todos vocês aqui, todas e todos, numa assembleia, fazem um exame do sujeito e falam assim, não, ele está bom, posso soltar. Aí o juiz sozinho fala, eu mandei, vai ficar internado. E fica. Só que daí não fica mais por 2 anos, fica por 4, 5, 10, 20, 50 anos internado. Porque eu mandei. Isso é absolutamente irracional e inconstitucional, mas é produzido dentro dessa lógica sistêmica com a qual nós temos que romper definitivamente. Nós precisamos fazer uma campanha para acabar com esses dispositivos. Eu, particularmente, estou fazendo minha parte, porque eu declaro inconstitucional e não aplico nada disso. Mas alguém tem que fazer um movimento para mudar isso. E eu acho que os psicólogos podiam encabeçar um movimento como esse, para tirar isso da lei. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que existe uma lógica por trás disso tudo. É uma lógica que se chama lógica de controle social. E que se reflete na criminalização da pobreza, no controle da pobreza, no controle dos gualepados. É disso que nós estamos falando. E eu fico muito feliz quando eu ouço o término da fala da professora, dizendo que nós precisamos mudar os paradigmas, né? Mudar esse conceito, fazer uma revolução na saúde. É a mesma coisa que o Fernando Pessoa nos dizia naquele poema maravilhoso que eu lembrei no final. Nós precisamos fazer essa mudança. Eu não tenho esperança de ter convencido todos, nem vim aqui para isso, para convencer ninguém. Eu vim aqui simplesmente para expor um pensamento, e eu espero que nós tenhamos conseguido hoje, pelo menos, fazê-las refletir sobre isso, sobre a necessidade de nós nos desapegarmos desses paradigmas. Aliás, se precisar de alguma ajuda, talvez um psicólogo possa ajudá-los, uma psicóloga, a resolver isso. Sobre essa questão das práticas proibicionistas que não considera os laços sociais, sem dúvida que a gente tem que fazer uma mudança, e essa mudança ela na verdade deveria ser uma mudança na saúde, mas também deveria pensar práticas pedagógicas, deveria pensar formas de relacionamento social que a gente estabelece. Fico pensando na questão da escola, né? O quanto que uma professora, ao realizar a tão famosa profecia autorrealizadora, né? Da criança que tem dificuldade de aprender, tem dificuldade de ficar parada ali no banco escolar, e quando ela vai lá e faz a atitude repressora e patologizante e diz, esse aí não vai ter sucesso mesmo na vida, a questão da violência simbólica que falava o GC, né? O que ela está construindo em termos de projeto para esse sujeito? Qual a mediação que ela está sendo na constituição do projeto deste menino, e que caminhos e que campo de possibilidades ela está colocando? Porque quando ela institui, patologiza e culpabiliza, o que ela faz é não construir laços. É justamente dizer, este é o terrível que tem que ser olhado, e aí o olhar 43, né? Aquele olhar atravessado entra na alma de qualquer um de nós e nos impregna, né? Por isso, veja, essa discussão da desmontagem desta lógica, ela é muito mais ampla do que a gente pensa. Ela tem que atingir várias questões. A gente tem feito, algumas pessoas têm acompanhado aí alguns projetos de prevenção nas escolas, e tem um dos projetos que a gente tem trabalhado que se chama Jogo Elos, e ele trabalha com crianças de 6 a 10 anos.
E o que ele faz é simplesmente explicitar as regras que já existem na escola, que estão implícitas, e fazer com que, em termos de grupo, eles se reúnem em grupo, eles discutem essas regras e eles começam a ter uma certa... As crianças começam a definir essas regras e a ter um certo controle do grupo sobre essas regras. E quando elas constituem essa equipe, a lógica é uma equipe heterogênea e, de preferência, os alunos tímidos passam a ser os líderes dessa equipe. E eu fui fazer as entrevistas de avaliação e eu quase chorei junto com a professora que fazia a narrativa de nossa, tu não sabe o quanto que aquela criança começou a falar. Eu tinha certeza que ela nunca ia falar na aula, mas ela começou a falar. Veja, ela tinha certeza, porque ela estava arraigada naquele modelo. No momento em que ela constitui uma dinâmica, um modo de relacionamento, em que esta menina, esta criança, começa a ter um outro espaço, mediado pela professora e pelo jogo, essa menina começa e vai rompendo uma certeza dessa professora e uma certeza da própria menina, com certeza, depois da mãe dessa menina que veio dizer, nossa, que diferente que ela tá, inclusive está falando mais em casa. Então veja, o que a reflexão sobre esse modelo hegemônico que é patologizante, proibicionista, reducionista, ele atinge nós de tantas maneiras, né? E a gente tem, inclusive nas nossas relações cotidianas, nas nossas relações amorosas, nas nossas relações de pai e filho, a gente tem que estar sempre pensando como que a gente estabelece essa relação, que tipo de coisa a gente está construindo aí. Bem, eu estou viajando, né, na vibe da revolução aí, já estou querendo destruir tudo. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente realmente tem que fazer esse chacoalhar desses imperativos aí, porque senão a gente muda as paredes e se não mudamos a forma de estabelecer relação, a gente perpetua. Enquanto isso, eu provoco para pensar, outro dia numa discussão sobre práticas possíveis no campo da saúde, a pessoa que fazia a exposição levava o grupo que participava da discussão de quem sabe a gente possa pensar, e talvez a próxima mesa vá tratar disso um pouco, né, de que uma ação em saúde que não seja integral, ou seja, que não considere o outro como um todo, talvez tenha problemas éticos grandes, né, porque você não está considerando o outro com todas as suas dimensões. Claro, as biológicas estão aí, mas as sociais e as psicológicas também. Então, algo para a gente pensar, né? Quando a gente faz uma prática em saúde, em qualquer contexto, se a gente não considera o sujeito, estamos com problemas éticos, né? E acho que a gente encaminha aqui para provocar vocês para a reflexão de que as práticas de quaisquer áreas da saúde pautadas apenas nas políticas proibicionistas, se elas não têm o esforço de considerar o sujeito, suas impossibilidades de mediação, não fazem a mediação para que ele exista na relação, elas também têm problemas éticos, que sabe, podemos pensar aqui, provocações, né? É interessante pensar isso, porque só existe vínculo e só existe laço quando existe eu e ela. Se ela não existe e é negada na condição Daniela Schneider, não tem vínculo, não tem laço, básico em psicologia e com relação à ideia de vínculo. Então precisamos de práticas onde o outro seja considerado in toto, para pensarmos, mas tem inscrição ali.